Shalom. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler aqui e entender quem é este dragão e a mulher. Quem é a mulher e quem é o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Versículo 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Quem é esta mulher? Quem é este dragão? O dragão nós conseguimos entender, né? Porque no sistema religioso já nos ensinaram que o dragão é uma figura de Satanás. Não deixa de estar certo. Na verdade, o dragão é a figura de Satanás. Mas quem é a mulher? A mulher é a igreja. Nós, a nossa alma. Apareceu no céu da mente de cada um de nós, que é parte da igreja, que é parte do corpo de Cristo. Um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol. A igreja foi vestida da justiça de Deus. O sol representa a justiça de Deus. A igreja, nós, fomos vestidos com a justiça de Deus, que é Cristo. Mas com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A sua justiça, ela estava completa. O número 12 representa o governo completo de Deus. A lua representa o refletir, o refletir da luz que ela recebe do sol. O sol representa a justiça de Deus e então a lua representa aqui a lei. Ela estava grávida, a mulher estava grávida, a igreja, nós, o corpo de Cristo, estamos grávidos. Grávida de quem? De um filho varão. E o filho varão é Cristo. Estávamos grávidos da justiça ou da revelação da justiça de Deus, que é Cristo dentro de nós. Pois estava para dar à luz. Lembras que Paulo disse que sente dores de parto até que a imagem de Deus, que é Cristo, a imagem do varão perfeito, seja formado dentro de cada um de nós. Então, a igreja está grávida da revelação de Deus, que é Cristo, a imagem de Deus. Então, apareceu no céu outro sinal, apareceu no céu da mente. Apareceu na mente desta pessoa que já está salva, que é a igreja de Deus, e que está pronto a dar à luz a revelação de Cristo, que ela é justo ou justa, e nela não há mais pecado. Ela foi colocada numa justa posição diante de Deus Pai. No momento em que isso vai acontecer, quando ela está pronta a dar à luz, aparece o dragão. Aparece aquela voz na mente de cada um de nós, que não conhece bem a palavra, para buscar o teu passado, destapar o seu passado, despertar em ti uma consciência de pecado e de medo, de nunca se ver perfeita, de olhar para as tuas obras, mas e te condenares a partir dessas mesmas obras. Isso quem faz é o diabo, é o dragão, o sinal que apareceu no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 é o número de Deus, o número da perfeição dos 7 Espíritos de Deus. 10 chifres. Chifres representam poder e autoridade. 10 é o número da lei. Então, este sinal vai aparecer na mente do cristão de forma tão perfeita, mas para o mal, que é o número 7 ali, tão perfeita para o mal, usando a lei de Deus para condenar o cristão. O cristão que já está salvo, que já está grávido ou grávida,
do filho varão de Deus, que é Cristo, para dar a luz. Este cristão está pronto, mas há uma confusão na mente dela, ou dele. No versículo 4 diz assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. A cauda deste dragão arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus. Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se as podes contar, porque assim vai ser o número da sua descendência. Lembra-se que Deus disse isso em Gênesis, no livro de Gênesis para Abraão? Aqui estrelas, 1/3 das estrelas. Estrelas estão no céu, e o cristão nascido de Deus, salvo, é considerado estrela na Bíblia, de acordo com a Bíblia. 1/3 destes cristãos que já estão no céu, espiritualmente, porque a Bíblia diz que nós já estamos escondidos com Deus, com Cristo, em Deus. Colossenses capítulo 3, no versículo 3. Nós já estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, à direita do Pai com Cristo. Está no livro de Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, este cristão que já tem a revelação de Cristo dentro dele, vai ser enganado pelo dragão por esta voz dentro da mente dele, dizendo que ela não é perfeita, ela não é justa, ou ela não foi feita justiça de Deus em Cristo Jesus, e que ela precisa pagar o preço para que seja salvo. Ignorando o sacrifício de Jesus e olhando no esforço próprio, na força do seu próprio braço, buscando a sua própria justiça. E a justiça própria do homem é como um pano de imundícia aos olhos de Deus. Deus não aceita a justiça do homem. Deus nos oferece a justiça dele, que é o Filho dele, Jesus. Então esse cristão já está salvo, mas não tem certeza da sua salvação. O diabo vem e então vai lhe arrastar com sua cauda. Vai arrastar 1/3 dessas estrelas. 1/3 das estrelas do céu serão arrastadas para a terra. Da terra tu vieste, para a terra tu voltarás. Do pó tu vieste, para o pó tu voltarás. Lá no livro de Gênesis, Deus diz isso. Então, ser arrastado para a terra é a mentira do diabo, usando a lei dos 10 mandamentos de uma forma tão perfeita e tão bem quadradinha que aquele cristão não tem dúvida. Ele deixa de crer que é justo, que é salvo, que já foi curado pelas feridas de Jesus e que nele não há mais manchas, nem mácula, nem nódoas de pecado nenhum. Ela foi lavada com o sangue de Jesus e ela deixa de crer em todas essas promessas e passa a crer na mentira. Ela foi arrastada para a terra, para a interpretação literal. Ela foi arrastada para o pó. É o que isto significa aqui no livro, no versículo 4. Lançado na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar a luz. O dragão pôs-se diante do cristão que já estava grávido da revelação de Cristo e pronto para dar a luz. E qual era a finalidade do dragão? Para devorar o seu filho no momento em que nascesse, para devorar a revelação de Cristo no momento em que nascesse, em que o cristão desse à luz aquela imagem de Deus que é Cristo dentro dele. Então o diabo roubava essa revelação e o cristão nunca teria essa revelação de forma firme e concreta dentro dela, do espírito dela ou da alma dela. O versículo 5 diz assim: ela deu à luz um filho. A mulher chegou a dar à luz um filho. O cristão, a igreja, chegou a dar à luz um filho. Um filho varão, um filho homem, que governará todas as nações com cetro de ferro, com justiça. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então, a igreja deu à luz a Cristo, a imagem de Deus que é Cristo, a revelação da imagem de Deus, Cristo, a justiça de Deus. E no momento em que o filho nasceu, este filho, ou seja, a cidadania deste cristão, ela é guardada no céu. Paulo diz que a nossa cidadania está no céu. Nós estamos neste mundo físico, mas pertencemos ao reino dos céus. Então a imagem, o filho é arrebatado para Cristo. A imagem que é gerada dentro de cada um de nós, a igreja é uma figura de mulher. Então o filho que nasce desta relação entre Deus e a igreja, o filho que é Cristo, é arrebatado e é guardado lá no céu. Efésios capítulo 2, versículo 6, já estamos assentados à direita do Pai,
com Cristo nos lugares celestiais. Já estamos. Não é que vamos estar. Já estamos. Agora queremos saber quem é este dragão. Nós aqui entendemos, eu fui explicando aqui pela direção do Espírito Santo o que a mulher aqui representa a igreja, ou cada um de nós de forma individual. Mas quem é então este dragão? É Satanás. Mas Satanás como? Como nos ensinaram um espírito? Vamos ver se é isso. Isaías capítulo 9, versículo 14 e o versículo 15 diz assim. O versículo 14 diz assim: por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. Israel é a igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. Tu e eu, nós os cristãos, somos o Israel espiritual de Deus. E por esta razão o Senhor corta de Israel, corta dentro da igreja, ou dentro de cada um de nós, tanto a cabeça como a cauda. Lembras que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. O dragão com a sua cauda arrastou 1/3 dos cristãos que já estavam no céu e foram atirados para... já estavam na revelação espiritual e foram atirados para a revelação literal. A letra mata, o espírito vivifica. Versículo 15 diz assim: as autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Ok, este dragão tem cabeça. E a cabeça deste dragão, quem é? As autoridades e os homens de destaque dentro do sistema religioso. Um exemplo, os bispos, pastores, profetas, apóstolos, missionários, evangelistas, mestres do ensino da palavra, reverendos e por ali. As autoridades, é lógico que não são todos. Isso é de forma isto não vamos generalizar, mas assim de uma forma geral é por ali, embora não aplica-se para todos. As autoridades e os homens de destaque na igreja são a cabeça do dragão. Aqueles que criam doutrinas de homens e levam o povo a mentira com essas doutrinas, impedindo que o povo desfrute ou entre para o reino de Deus por conta dessas doutrinas que são muito pesadas. São muito pesadas. Por quê? Porque eles só têm um entendimento literal da palavra de Deus. E conforme está escrito de forma literal, é conforme entendem, então atiram isso para o povo, forçam isso em cima do povo. O povo, como não tem conhecimento, carrega esse peso, sofre e nunca consegue desfrutar das bênçãos que o Pai Celestial já nos proporcionou através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, as autoridades e os homens de destaque, ou seja, os bispos, pastores, profetas, apóstolos, são cabeça do dragão. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. A cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas para a terra. Os profetas que ensinam, que profetizam mentiras, são a cauda. Ou seja, a cabeça do dragão são os dirigentes do sistema religioso, os que criam as doutrinas pesadas para o povo. E os profetas que ensinam mentiras com a palavra ou com profecias são a cauda do dragão. O dragão é uma figura aqui para explicar uma verdade espiritual que é o próprio homem. O homem, quando não tem um entendimento espiritual da palavra de Deus, ele se torna o próprio dragão, porque ele vai impedir, ele vai tentar matar, devorar o Filho de Deus que nasce dentro de cada um de nós, que é a revelação de Cristo. Ele vai ensinar doutrinas de homem, como por exemplo, a Bíblia diz que nós já estamos assentados à direita do Pai nos lugares celestiais com Cristo, lá no céu. A Bíblia também diz que nós já estamos guardados em Deus com Cristo. Uma falsa profecia, um ensino falso da palavra de Deus, um pastor que ensina à toa, dizendo que você ainda não está no céu, você ainda não foi feito justiça de Deus, você precisa pagar o preço. Isso é mentira. Isso é um peso, é algo muito pesado para esta pessoa. Logo, este profeta, esse pastor, estas autoridades eclesiásticas, estes homens de destaque dentro do sistema religioso, eles, sem conhecimento, é lógico, sem revelação, se tornam
o próprio dragão, a cabeça e a cauda. Isto é o que a Bíblia diz. Precisamos nós interpretar a palavra de Deus de forma espiritual, porque Deus é espírito. Importa que o adore em espírito e em verdade. Eu vou tentar abrir aqui, acho que está em Provérbios capítulo 25, se não estou em erro, se não... Provérbios capítulo 25, versículo 2. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz assim. Diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Está a dizer que a glória, a essência de Deus é esconder certas coisas da palavra dele. Não pelo mal, ele esconde. E a glória dos reis é tentar descobrir aquilo que Deus escondeu. Então Deus esconde certas coisas para nós descobrimos. Então, quando nós descobrimos espiritualmente, isso nos dá glória. Mas se nós não descobrirmos, a glória fica com Deus ainda. A essência. E quem é rei? Aqui o rei não é o rei da Inglaterra, o rei da Bélgica, o rei de Espanha, não. Rei somos nós. Apocalipse capítulo 1, versículo... Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Define aqui quem são os reis. Capítulo 1, versículo 6. Está aqui. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A eles sejam glória e poder para todo o sempre. E nos constituiu reino. Aqui essa tradução está reino, mas outras traduções, outras versões dizem nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus Pai. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Os reis tomam conta da nação, governam com justiça uma nação, e os sacerdotes, eles tomam conta ou cuidam do templo de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus. Nós temos essa dupla função de cuidar do templo de Deus, ministrar no templo de Deus dentro de nós boas palavras, a palavra de Deus, ministrar a palavra da justiça de Deus e também reinar com Cristo. Nós fomos constituídos reis ou reinos. Aqui está reino, mas outras traduções é reis. Nós fomos constituídos reis. Você é rei sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a mentira, sobre Satanás, sobre a fraqueza, sobre a morte, sobre tudo. Você precisa governar o teu corpo todos os dias com a autoridade que Deus te deu. Eu fico aqui hoje com esta palavra. Espero que vos tenha abençoado de forma grande, de forma tamanha, em nome de Jesus Cristo.